Então, pessoal, voltando de onde nós terminamos o programa número 5, se eu bem me lembro, né? Mas eu queria lembrar que do que nós falamos até o final daquele programa, nós podemos extrair 3 regras do discurso ontológico do Parmênides. A primeira regra é que, no caminho da verdade, a contradição não pode ser aceita em nenhuma hipótese. A segunda regra é que o que é, é. E o que é o único tema verdadeiro de um enunciado. E a terceira regra é que, em nenhum caso, o não pode incidir sobre o é. Essas são as 3 regras básicas aí que nós podemos extrair daquela teoria do ser que nós vimos anteriormente, né, do Parmênides. Bom, isso nós temos que ter, digamos assim, colocado aí num quadrinho, diante dos olhos, quando a gente se debruça sobre essa questão a partir do Parmênides, né, sobre a ontologia do Parmênides, vamos dizer. Então vejam, não custa lembrar que o que o Parmênides queria era evitar a contradição a todo custo, né? E para isso, essas regras, né, sobre a construção do discurso, ou as regras mesmo, né, sobre a contradição do discurso, exigiam que o ser mantivesse, vamos dizer assim, relação apenas consigo mesmo, né? Mas agora, se a gente lembrar do último programa, nós veremos que a principal característica do ser é ser necessariamente uno, pois nós vimos que o ser não é composto, e menos ainda composto daquilo que ele não é. Isso nós falamos bastante no 6º programa, né? Nós vimos que o ser é o que há em si mesmo, certo? Pois bem, o Parmênides, ele via exatamente assim, né? O ser como uno. Então, nós chamamos essa teoria do ser, a partir do Parmênides, de monismo. Monismo. E esse monismo pode ser encarado de 2 maneiras diferentes. A primeira é que ele surgiu ao Parmênides, isso em hipótese, né, a partir de uma contemplação imediata do ser. Ou então, que ele é derivado de um modelo discursivo que não suporta, vamos dizer assim, nenhuma contradição. Se a gente considerar essa segunda forma de entender o Parmênides, e nós vamos considerá-la desde já agora, e vamos falar, o que nós falaremos a respeito desse tema neste programa, nós estamos tomando por base isso. Nós estamos considerando uma segunda forma de entender o Parmênides, que é admitir que o pensamento do Parmênides se reduz num grande problema, que é o de como compreender a unidade do ser. Bom, esse problema ele é trazido à luz pelo Platão. Nesse diálogo que eu tomei por referência, que é o Sofista, né? A partir de um personagem chamado Estrangeiro de Eleia. Nós já falamos sobre ele. Esse personagem, esse Estrangeiro de Eleia, quando ele entra nesse problema do discurso da unidade do ser, ele mesmo, esse personagem, entra de 2 maneiras. Quer dizer, ele identifica
ele reconhece, vamos dizer assim, que esse problema se desdobra em dois. Então, para a gente entender um pouco isso, eu vou ler para vocês esse desdobramento, essa forma de desdobrar o problema, né, segundo esse personagem, né, segundo esse estrangeiro de Eleia, no diálogo sofista, entre os números 244 e 245 desse diálogo. Quem tem as... Existem traduções que não mostram essa numeração, mas seria bom que quem vá ainda adquirir o sofista, adquira, porque tem muitas na internet que o pessoal baixa, mas sem essa numeração. Então eu estou usando uma tradução aqui que tem as numerações, seria o mais adequado para ler o Platão, né? Até nas referências, quando a gente vai fazer um trabalho aí, uma pesquisa mais acadêmica, vamos dizer assim, que eu sei que esse termo é horroroso, mas acontece, né, da pessoa ter que fazer algo de repente mais acadêmico, é preciso usar essa numeração, porque convencionalmente, quando se trata do Platão, do Aristóteles mesmo, muitas vezes não é preciso, a referência da citação muitas vezes é só a numeração, percebe? Então, bom, eu estou usando aqui entre os números, uma reflexão sobre os números 244 e 245, né, desse diálogo sofista. Então, ali o estrangeiro de Eleia, ele coloca o problema mais ou menos do seguinte modo. O ser é uno, né, como queria o Parmênides. Beleza, ótimo. Mas se o ser é uno, isso quer dizer que ele é um todo. Percebem? Ele também é um todo. Há uma totalidade desse ser uno, da forma como é colocada pelo estrangeiro, né? Então, se o ser é um todo, isso quer dizer que um todo é composto de algo, é composto de partes. E se ele possui partes, né, como é que nós poderíamos pensar numa unidade, né, nesse caso, composta de partes? Então, essa é a sutileza do argumento, né? Aí, seguindo um pouco adiante, já o problema ele aparece desdobrado, um pouco diferente, né? A questão levantada um pouco mais adiante, no número 251, ela aparece mais ou menos assim, não. Eu vou ler aqui, eu vou ler para vocês esse trecho do número 251. Platão escreve assim: falemos afinal de que modo designamos por muitos nomes esta mesma coisa em cada ocasião. Quando falamos a palavra homem, certamente denominamos muitas coisas, atribuindo a este nome, né, a ele, cores, formas, grandezas, maldades e virtudes. Em todas essas coisas e em milhares de outras, não dizemos ser ela apenas homem, mas também bom e outras coisas infinitas. E desta forma, tendo posto as outras coisas, cada uma assim sob a mesma palavra, de novo dizemos que ele é muitas coisas e com muitos nomes. É, pois, fácil para todos objetar imediatamente que é impossível muitas coisas serem uma e uma ser muitas, e sem dúvida eles se alegram em não permitir dizer bom um homem, mas bom o bom e homem o homem. Fim da citação. Então, vejam que o que está em jogo aí? Nesse caso, eles nesse caso, ele termina dizendo, eles se alegram em não permitir dizer bom um homem, mas bom o bom e homem o homem. Então, eles, nesse caso, são os seguidores do monismo do Parmênides. O ser é uno, não há divisão no ser, etc. Bem, então, vejam, aqui é o estrangeiro falando,
né, representando Eleia, vamos dizer assim, a corrente eleata do pensamento, né, representando Parmênides propriamente. Ele termina dizendo que, exatamente isso que eu citei agora. Eles se alegram em não permitir dizer bom o homem, mas bom o bom e homem o homem. Então, vejam aonde é que está o problema da relação do ser com o discurso. Aí há um problema da relação do ser com o discurso, né? Ele está na pergunta de como conciliar a multiplicidade do discurso com a unidade do ser do qual se fala, né? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o meu sapato seja uno. Quando eu me refiro ao ser do meu sapato, eu me refiro a um ser uno, né? E que não, por ser uno, não existam partes no meu sapato, né? Que não exista divisão no meu sapato. Então, nós colocamos de um lado este ser, o ser sapato, uno, indivisível, e do outro lado o discurso sobre ele, né? Só que o discurso, nesse caso, ele não é uno, mas múltiplo. Então, eu digo o seguinte: o meu sapato é útil. Quando eu digo isso, eu enuncio um predicado sobre o ser sapato. Percebem? Bom, mas qual é o problema? Qual que é o problema disso? Ora, se o ser sapato, desse exemplo, né, é uno, como que eu posso predicar o uno sem que ele deixe de ser uno? Isso é uma pergunta que está em Platão. Percebem o problema? Quando eu disse que o meu sapato é útil, eu me referi ao ser do sapato. E esse ser do sapato, se eu pensar como Parmênides, né, eu sei que este ser do sapato é uno, indivisível. Mas quando eu digo que ele é útil, ou então eu digo que ele é de couro, ou que tem salto, ou que tem um cadarço, ou que está velho e assim por diante, eu estou predicando de muitos modos um ser que eu já acreditava a prioristicamente, né, que era uno. E isso é um problema ontológico. Isso é um problema ontológico que aparece aí entre a realidade da coisa em si mesma e o discurso que pretende dizer o que a realidade é, percebem? Então, vejam, partindo aí desse modo do Parmênides, dessa teoria do Parmênides, a única forma de adequar o discurso com a realidade é repetir no discurso apenas a unidade do ser. Percebem? Então, vamos dar um exemplo. Como eu poderia, a partir do logos, do discurso, né, dizer o ser do sapato sem comprometer a sua unidade, sem comprometer a realidade, né? Então, imaginando aqui, só tem um jeito: dizer que o sapato é sapato, né? E nada mais que isso. Se eu digo que sapato é sapato, eu não quebro a unidade do ser sapato com o discurso. Mas isso complica ainda mais a coisa, porque se eu pretendo dizer o que a coisa é, então eu não posso predicar nada da coisa. Se eu predico alguma coisa do sapato, ele já não é uno. Porque nesse caso, quando eu digo, quando eu predico, né, quando eu digo um predicado de algo, eu já rompi a unidade desse algo. Se a coisa é una, se o ser é uno, ele não pode ser ele e outra coisa, né?
O ser do sapato, por exemplo, ele não pode ser sapato e útil, e velho, e de couro. Percebem? O Platão ele traz aqui um problema que é justamente como que a gente pode adequar o discurso com a realidade do ser, né? Esse problema, na verdade, quem coloca é o Parmênides. Esse problema é muito anterior ao Platão, mas certamente, obviamente, o problema não estava resolvido, né? Quando Platão se debruça sobre ele, né? Então, dizer o ser como ele é equivaleria a dizer. Agora, nesse momento aqui, até o 251, o número 251 do Sofista, né? Esse problema, ele é como dizer que o que ele é, o ser, né, é em sentido absoluto. Porque dizer mais que o sentido absoluto do ser seria entrar em contradição. Seria entrar exatamente naquilo que o Parmênides evitou o tempo todo em sua teoria, né? Então, para que o nosso discurso não entre em contradição, o que nós podemos falar do ser, vamos imaginar aqui o ser do sapato de novo, é que o sapato é sapato, né? O que nós podemos falar do homem, que o homem é homem. E, sobretudo, né, é assim sobre tudo, seria assim sobre tudo, né? Sempre, para que não houvesse contradição entre o nosso discurso e o ser, nós só poderíamos falar sobre as coisas em sentido absoluto. O ser é o ser, a cadeira é a cadeira, o homem é o homem, o rio é o rio, e assim por diante, né? E sobretudo assim, né? Se o nosso discurso, se o logos, como dizem os gregos, né, ele fosse só isso, se restringisse apenas isso, então quer dizer que... Desculpem. Que o logos, o discurso, ele não informaria nada. O nosso discurso não traria conhecimento de nada, ele não informaria nada de nada, né? O que ele seria? Seria apenas uma tautologia, né? Ele diria apenas, o predicado sempre repetiria apenas o que o nome é, o que o sujeito é, né? Ele apenas nomearia, mas não informaria nada, né? Mas isso é um problema, porque é justamente o nosso discurso que tem essa função de analisar a estrutura do ser. Porque é através do discurso que nós fornecemos, né, vamos dizer assim, as definições, para que se compreenda o que é aquilo que nós estamos falando sobre algo, percebe? Então, se o logos, se o discurso, né, para não entrar em contradição com a realidade, ele só pode nomear, né, ele perde a função de definir a realidade. E se ele perde essa função, para que o discurso serve? Se ele perde essa função, ele serve apenas para designar as coisas, né, de modo imediato. Percebem? E o que seria de mais imediato se não o próprio nome, né? Então ele serviria apenas para dizer o nome das coisas. Nada mais que isso. Então, a gente vê que nesse diálogo sofista, né, até esse momento aqui, nós estamos mais ou menos no número indo do 251 para o 252, né? Nós estamos aqui com dois problemas, na verdade, né? E esses problemas são identificados por esse personagem, esse estrangeiro de Eleia. O problema do monismo do ser, né?
que diz o ser é uno, ele não pode ser dividido, né? Não existem partes no ser, e o monismo do discurso. Veja, o monismo do discurso. Quer dizer, o monismo do predicado. O monismo predicativo, vamos dizer assim. Né? Porque se há um monismo predicativo, então, nesse caso, o logos não entra em contradição. Né? Porque só se pode predicar uma, digamos assim, uma única coisa sobre algo, que algo é. Né? E depois do o seu próprio nome. Né? Então, por exemplo, uma bromélia é uma bromélia. Então, nesse caso, o nome, a nomeação da coisa passa a ser também o predicado da coisa. Né? O seu único predicado. Por isso, o termo monismo predicativo. Né? Mas isso, para o estrangeiro, é um problema. Isso não é possível, vamos dizer assim. Né? Não é possível aceitar, né, que o discurso, né, que o logos, fique restrito ao monismo predicativo. Porque, nesse caso, seria o mesmo que aceitar que o discurso não serve para nada. Né? Então, se esse personagem, o estrangeiro, vai defender até mais ou menos aí aqui mais ou menos o número final do número 251, né, do diálogo, que a única possibilidade do discurso informar alguma coisa sobre algo como que a gente pode dizer? É substituir, trocar, substituir o monismo predicativo por uma pluralidade predicativa. Né? Mas aqui também há um problema, porque o estrangeiro, ele defende também o seguinte, que mesmo predicando o ser de várias maneiras, é preciso fazer com que o ser do discurso continue sendo uno e que tenha determinação própria. Mas, além do mais, esse ser do discurso, ele deve estar em relação, atentem para esse termo, ele deve estar em relação com outros seres, né? Sem perder essa tal unidade. Né? Porque essa unidade é uma garantia. É essa unidade do ser que garante não só o nome da coisa, mas garante também a predicação sobre a coisa. Né? E aí é que mora o perigo. É aí que vem o problema. Um grande problema. Porque é impossível manter as duas coisas através da linguagem. Né? Vamos tentar simplificar isso. Vamos dizer assim, vamos ver como um problema isso. Como é que é possível dizer muitas coisas sobre algo sem que esse algo deixe de ser uno? Né? É o mesmo problema de dizer que o meu sapato está sujo e que não existe possibilidade do meu sapato ter partes. Percebem? Porque não é possível que as duas coisas sejam representadas pelo discurso ao mesmo tempo. Esse que é o problema colocado aí pelo estrangeiro de Eleia. Se eu disse que o meu sapato está sujo, eu consegui fazer com que o ser do meu sapato se relacionasse com outro ser. O ser, a sujeira, vamos dizer assim. Mas eu não consegui com que ele não se... esse ser do meu sapato não se dividisse entre limpo e sujo ao mesmo tempo, percebem? Então parece que esse é um paradoxo impossível de resolver. Mas a impossibilidade... Essa impossibilidade, ela só faz sentido quando a gente lembra, e a gente precisa lembrar disso o tempo todo, né, que essa impossibilidade é do Parmênides. Ela pertence ao âmbito do pensamento, da teoria do ser do
na filosofia do Parmênides, a linguagem tem um mero propósito de quê? De enunciar. De enunciar o quê? De enunciar a identidade do ser. Porque nós vimos lá em alguns, acho que no programa 4º ou 5º, não recordo, que o ser é uno, que o ser é imóvel, o ser é eterno, o ser é imutável, e assim por diante, né? Então, nessa relação entre ontologia e discurso do Parmênides, a única coisa que se pode dizer sobre o ser é que o ser é idêntico ao ser, né? Mas como é que ele faz isso? Como é que o Parmênides faz com que o é, nesse caso, o é da proposição seja idêntico a? É simples. Quando eu digo o ser é, depois do é, o que é que vem? Tem que vir algo idêntico ao ser. Então, se eu digo, eu posso dizer, o ser é uno, o ser é imóvel. Então, nesse caso, o predicado ele apenas repete o que o nome revela. Apenas isso. Por isso que é uma tautologia, né? Se a gente coloca isso numa fórmula, a fórmula seria assim, seria A é igual a A. Percebem? Bom, mas se eu digo que A é igual a A, esse A não tem nenhuma relação com B. Aqui volta a palavra, o termo relação. Vejam como esse termo é importante, né? Porque se eu digo que A é igual a A, onde é que está a relação com B, com C, com D? Não tem, não existe. Se eu me restrinjo a falar do ser o que o ser é apenas, se eu me restrinjo a repetir na predicação o que está sendo dito como no sujeito, então isso quer dizer que a minha predicação ela não tem relação com mais nada além do próprio sujeito. Mas vejam como a coisa se complica, né? E se complica bastante para o Parmênides, porque existe um fato, que é a própria realidade do discurso. Porque o discurso existe o discurso. E o discurso o que é? O discurso é informativo. É o discurso que informa sobre as coisas, não é? Mas como é que o discurso poderia informar sobre as coisas se ele só nomeia as coisas? E só nomeando as coisas, ele indica ausência de relação entre as coisas. Percebem? Anotem, prestem atenção nessa palavra, relação. Ela é fundamental aqui para a gente entender essa questão. Se eu só nomear, se o meu discurso só nomeia as coisas, o meu discurso indica o quê? Indica falta, indica ausência de relação entre as coisas. Porque, vejam, o Parmênides queria o quê? Queria um discurso que não fosse contraditório, né? A ideia do Parmênides era de que o discurso tinha que apenas revelar o ser. Ele não podia revelar, dizer nada sobre o não ser. Por quê? Porque o que não é, não pode ser revelado, não pode ser dito. Porque a partir do momento que eu digo alguma coisa sobre o não ser já é alguma coisa, né? Dentro dessa lógica do Parmênides. Nós vimos isso, não é? Mas o discurso para ele tinha que ser verdadeiro em todos os sentidos, né? Mas aí então surge esse problema que nós estamos que o estrangeiro está colocando aqui por causa dos sofistas. Por quê? Porque foram os sofistas que perceberam que o discurso de identidade, esse discurso de identidade do Parmênides, exclui o ser. Se ele é levado ao pé da letra, o ser está excluído do discurso, né? Levar essa lógica, levar essa condição ontológica para o discurso no Parmênides, tira o ser da jogada, né? Por quê? Porque se o ser não é idêntico a nada,
Dizer que o ser é apenas idêntico a si mesmo é dizer que ele não é idêntico a nada. Né? Ele não se relaciona, vejam essa palavra outra vez, ele não se relaciona com nada e não é idêntico a nada. Mas vamos levar a coisa assim para o sentido de que tudo é ser, de que tudo tem ser. Vamos lembrar um pouco do programa, do último programa, do 6º programa, não é? Que nós falávamos dessa questão. Se tudo tem ser, se tudo é de algum modo no ser, então tudo que existe, quer dizer, nada do que existe tem relação com nada, percebem? É aí que os sofistas levaram o Parmênides. De tanto meditar sobre essa lógica do Parmênides, eles chegaram neste tipo de interpretação. Que se o meu discurso só pode nomear, se o meu discurso não fizer outra coisa além de nomear o ser, então tudo isso que é nomeado, o que eu consegui nomear a partir do ser, não tem relação com outra coisa. E isso leva ao quê? Leva exatamente ao solipsismo. Essa é a origem, essa é a raiz do solipsismo. Solipsismo é isso, né? Eu acho que todo mundo conhece essa palavra, já ouviu essa palavra, né? Mas, em todo caso, eu peguei aqui uma definição no Google, dessas, as primeiras que aparecem quando você digita lá uma palavra. Né? Eu vou ler essa definição rapidinho. Solipsismo é a doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes, seres humanos e objetos, como partícipes da unicamente pensante, meras impressões sem existência própria, embora frequentemente considerado uma possibilidade intelectual, no caso limite da filosofia idealista. Jamais foi endossado integralmente por algum pensador. Enfim, eu não preciso nem citar essa fonte, porque, enfim, são essas pesquisas rápidas aí que a gente faz. Mas não está errado. Só que não diz, não aponta. Onde é que está a origem disso? De onde nasceu essa ideia de solipsismo, essa doutrina, enfim? Nasceu aqui, exatamente aqui, da leitura que os sofistas fazem da teoria do ser do Parmênides. Né? E é uma coisa muito sutil. Né? E tão sutil que essa notinha que eu puxei agora do Google, né? Ela diz, por exemplo, nenhum autor, nenhum pensador tem endossado essa teoria, endossou essa teoria. Isso não quer dizer que ela não esteja dentro da maioria das coisas, né, que se escrevem por aí, principalmente entre os filósofos contemporâneos. Né? Mas onde que está a origem? E a melhor definição desse negócio? Disso que a gente chama solipsismo, está justamente uma interpretação que os sofistas fizeram da teoria do ser do Parmênides. Então, a gente pode dizer que o solipsismo é simpatizar, vejam, eu estou usando esse termo entre aspas, simpatizar com a ideia sofista de que o ser não se relaciona com nada. Aqui, novamente, o termo relação. Essa ideia de que o ser não se relaciona com nada é uma conclusão tirada pelos sofistas do discurso do próprio Parmênides, da teoria do próprio Parmênides. E quer dizer o quê? Que nada tem relação com nada. Eu, enquanto sou em mim mesmo. E não tenho relação com nada, porque se eu sou o que sou, se o meu discurso se limita aí, isso quer dizer que eu sou o resultado das diferenças, de todas as diferenças entre o que eu sou e o que eu não sou. Se eu não tenho relação com nada, nada além de mim existe, percebem? Só eu existo. Claro, é ridículo dizer isso. Mas isso é uma consequência. A consequência de levar esse, como fizeram, e aí nós temos que reconhecer, os sofistas até aqui é preciso considerá-los.
Se nós levarmos o discurso, a teoria do Parmênides ao pé da letra, nós vamos chegar nesse tipo de conclusão. Se eu não tenho relação com nada, nada além de mim existe. Claro que é ridículo, mas tem um sentido, tem uma origem. Então a gente precisa ficar atento, porque todo sofisma carrega isso no DNA. Carrega esse solipsismo no DNA. Mas é engraçado, porque vamos imaginar que nós pudéssemos entrar na mente de Deus, né, e conseguíssemos ver todas as coisas que existem, todas as coisas que Deus criou, né, desse lugar privilegiado, da mente de Deus. Então vamos supor que se nada tivesse relação com nada, o que é que nós veríamos que existe entre as coisas? Nós veríamos apenas diferenças. Só haveria diferenças entre as coisas. Né? E se só houvesse diferença entre as coisas, isso quer dizer que cada coisa só seria determinada pela soma de todas as diferenças, né? que a distingue de todas as outras. E isso é o grande absurdo. Claro que isso é absurdo. Porque se isso fosse real, né, se fosse assim mesmo, nós não teríamos uma linguagem informativa. A nossa linguagem não poderia dizer nada além do nome das coisas. É isso que está em jogo no Parmênides. É isso que, no limite, é isso que está dado lá no Parmênides. Porque se houvesse diferença entre as coisas, não haveria relação entre os nomes. Não haveria predicação possível. Não seria possível predicar nada de nada. Né? Por exemplo, do homem eu só poderia dizer que é homem. Mas eu não poderia dizer que é racional, que é bípede, que é ereto, etc. Porque entre o ser homem e o ser racional, só haveria diferença. Não haveria relação. Percebem? Então, é óbvio que isso é absurdo, porque nós sabemos que o discurso informa. Então, esse absurdo deve ser tirado de lado. A gente não pode considerá-lo como real. Claro que ele não é real. Mas, vejam, ele não é real nesse sentido ontológico, mas de alguma forma ele se dá. Né? Então, antes é preciso que a gente precisa entender que é um absurdo muito bem fabricado. Nesse sentido ele existe como intenção, como intencionalidade. Ele tem uma origem, ele foi pensado. Vejam, nós estamos falando agora da coisa como um solipsismo, como uma doutrina do solipsismo. Né? Uma doutrina que foi pensada. Ela tem uma origem lá nos sofistas. E por que ela foi pensada? Para quê? Ela foi pensada para cumprir um objetivo, percebem? Para cumprir um objetivo. A gente pode falar desse objetivo de diferentes maneiras, né? Eu gosto sempre de usar esses exemplos mais próximos assim do dia a dia, do cotidiano da gente. Então eu imagino assim, o que poderia ser o solipsismo? O solipsismo é perder a si mesmo, mas como é que nós perdemos a nós mesmos? Na confusão das coisas, na falta de relação entre elas. Então eu fico imaginando assim, eu preciso de uma meia, está frio, preciso colocar a meia no pé, esquentar o pé, mas eu não acho a meia. Por quê? Porque eu não sei onde eu deixei. Eu preciso cortar um pão, eu não acho a faca, porque eu não sei onde é que está a faca. Eu preciso calçar o meu sapato, botar um casaco, mas eu não encontro mais nada. Por quê? Porque a minha casa está uma bagunça terrível, está tudo caótico. Eu não arrumei nada. Vejam, é por isso que nós arrumamos, né, essa coisa pequeno burguesa, né, como dizem alguns imbecis, né, deixar tudo arrumadinho. Isso tem um sentido profundo. É o que de nós, o sentido disso é nós podermos nos relacionarmos com as coisas,
Porque se a gente não consegue isso, o que, que vai acontecer? Se eu não acho uma faca para cortar o pão, se eu não acho a minha meia para esquentar o pé, se eu não acho a coberta para me cobrir, tudo está caótico, eu não encontro nada, eu não acho a mim mesmo também. Eu já não tenho relação com as coisas. E se eu perco a relação com as coisas, eu sou o quê? Eu sou o resultado dessas diferenças, da minha diferença com as coisas, portanto eu não sou nada. Mas esse nada pode também significar o seguinte: bom, só eu existo. Por quê? Porque eu estou dentro de um universo tão caótico, mas tão caótico que eu só consigo reconhecer a mim mesmo. É tão caótico porque eu não sou capaz de achar uma meia. A única coisa que eu consigo encontrar é a minha própria realidade, a realidade pessoal, a minha realidade subjetiva. Logo eu posso dizer, bom, então só eu existo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma experiência mesmo de solipsismo, na prática. Eu não tenho mais relação nenhuma com nada. Então a gente precisa ver que certos absurdos, eles não são acidentais. Né? E isso é tão incrível porque, vejam, até mesmo a cultura da bagunça, vamos dizer assim, a cultura do caótico, a levar as coisas ao nível do deboche, convencer os outros de que ficar arrumando a casa, por exemplo, coisa mais ridícula, mais pequeno burguesa, é justamente para ir criando essa ausência de relação. Mas veja, eu estou falando isso das coisas mais simples, mais básicas. Mas a gente pode refletir, pode perceber que isso está em todos os âmbitos da vida. Quando tudo se torna caótico, se perde todas as relações. Ao se perder todas as relações, nós ficamos o quê? Esse átomo solto que o professor Olavo tanto fala. Nós somos um átomo solto para quê? Para sermos mais fáceis de destruição, de aniquilamento, percebem? E isso tudo tem uma origem nessa ideia de falta de relação do ser, nessa interpretação violenta que os sofistas fazem do Parmênides. Que o ser não tem relação com nada. A partir dessa teoria do discurso não contraditório, da impossibilidade da contradição no discurso, o ser perde as suas relações. Isso trazido para a nossa vida prática é como dizermos assim, bom, eu também não tenho mais relação com nada, portanto só resta de toda a realidade que eu percebia, só eu mesmo é que sobrevivi, só eu mesmo é que permaneci, portanto só eu existo. Né? Então é preciso ver que certos absurdos não são acidentais. É preciso repetir isso, certos absurdos não são acidentais. O que está em jogo quando os sofistas acusam Parmênides de absurdo é o fato de que eles conseguem, a partir do Parmênides, eles conseguem tirar o ser da jogada. Tirar ser da jogada não, mas tirar a relação entre as coisas. Né? É assim que eles vão implantando a cultura do solipsismo. Em primeiro lugar é assim. Claro que a consequência disso é muito grande, mas a gente tem que ver a origem. Qual é a origem disso? É tirar, excluir do ser a sua relação com as coisas. Ou tirar das coisas a sua relação com o ser. Percebem? É daí que vem o solipsismo. No mínimo é daí que vem o egoísmo. Já falando num ponto de vista mais moral. Né? Mas é a mesma coisa, a estrutura é a mesma. Porque imaginem que eu diga o seguinte, olha, eu estudei a filosofia a fundo, e isso é o que os sofistas fazem, é isso que está ali nesse momento ali do diálogo sofista do Platão. Vamos imaginar que eu seja um sofista e eu diga exatamente isso. Olha, eu estudei aí as raízes, entrei no fundo da filosofia, eu li tudo que há na origem da filosofia e eu percebi que é impossível predicar o ser. Né? É impossível usar predicados para o ser que não sejam tautológicos. Né? Então, minha gente, não vão perder tempo, porque isso é bobagem. Né?
Esse negócio de querer predicar o ser e informar sobre a verdade, pô, isso não dá, esqueçam isso, isso é bobagem. A linguagem não é capaz de dizer a verdade. Agora vejam, é a mesma coisa que eu dizer assim, esse negócio de ficar arrumando a casa, organizar a vida, botar as contas num lugar, pagar as contas certinho, né? Ter ordem, ter organização, isso é uma grande bobagem, porque nós não vamos conquistar nada com isso. Né? Nós não vamos nos encontrar a partir desse tipo de vida, desse tipo de organização. Não vamos perder tempo com isso. Por quê? Porque nós só nos encontramos no nosso interior. Então, o que importa se a minha meia está no lugar correto, se eu paguei a conta do mês, se eu sei onde achar comida e onde estão os talheres na minha casa? Isso é tudo bobagem. No campo da linguagem, aqui é a mesma coisa. E o campo da linguagem vai se estender para o quê? Para uma compreensão da realidade. Se a nossa linguagem é caótica a esse ponto de não poder dizer o ser, ela não pode abarcar a realidade em nenhum sentido. E se ela não pode abarcar a realidade em nenhum sentido, querer explicar a realidade é uma tremenda bobagem. É perder tempo. É preciso encontrar apenas um sentido útil para a linguagem, mas não explicativo, né? Quem tenta explicar, então, voltando, né, a um personagem meu agora imaginário, um sofista imaginário, né, tentar excluir a contradição do discurso, tentar encontrar a verdade a partir disso, é uma grande perda de tempo, né? Por quê? Porque a verdade é impossível. A partir disso, a linguagem só é possível enquanto tautologia. Mas a mera tautologia não tem importância nenhuma para a vida. Então ela é uma perda de tempo, é uma bobagem, ela é impossível na prática, né? Então, o que sobra disso? Sobra exatamente essa ideia, essa primeira ideia dos sofistas, que é o quê? Que é fincar o pé no relativismo mesmo, que é centrar as forças no relativismo. A partir do discurso, claro. O discurso é relativo, porque a realidade é relativa, porque o ser é relativo, percebem? É isso que está no DNA do movimento sofista. Porque se o discurso existe e informa sobre o ser, ele só consegue fazer isso se relativizar o próprio ser. É isso que os sofistas concluem da teoria do ser do Parmênides. Mas eles vão além, eles percebem duas coisas aí. Primeiro, o discurso existe e é plural. E a condição de objetividade do discurso só é possível por quê? Porque o discurso é plural. A predicação é plural, quero dizer. E outra coisa que eles descobrem é que se o ser só pode ser dito, é porque ele mesmo é relativizado. Então, não pode existir o ser, não pode existir o ser propriamente. Não como unidade absoluta, mas como um ente, apenas como um ente entre outros entes, um ente de linguagem apenas, um ente de linguagem e, portanto, completamente relativizado. E, bom, esse relativismo, ele não lembra também o materialismo dialético, é claro? Pois esse modo de ser dos sofistas, vejam, o que eu vou dizer não é nenhum absurdo. É ele que está na base de todas essas filosofias demoníacas da modernidade, percebem? Ele está na base de Kant, por exemplo. Né? Porque vejam bem, e está em Descartes, né? Quem chega no final da segunda meditação, da segunda meditação, vai perceber ali que não tem mais saída para o Descartes senão encontrar um artifício, um retorno a Deus, mas completamente artificial. Ele chegou exatamente nisso, no solipsismo.
né? É como se aqui, mas o solipsismo o que que é? Só eu existo? Não, não é isso não, é pior do que isso. O solipsismo é, no fim das contas, a destruição do próprio sujeito. Porque, vamos pensar assim, vamos voltar nesse pequeno exemplo, né? Todas as minhas relações agora são impossíveis. Por quê? Porque o meu mundo está completamente caótico. Esse caos que eu mesmo gerei no meu mundo fez com que eu perdesse a relação com as coisas. Ao perder a relação com as coisas, eu me encontrei só, me encontrei sozinho. Então, dessa experiência, eu acabo concluindo que, no fundo, só eu mesmo existo. Que tudo mais é relativo, efêmero, passageiro, tudo é caótico. Então, o que sobrou, no fim das contas, fui eu e só eu existo. Isso aí é o solipsismo. Mas acontece que a coisa é muito pior do que isso. Por quê? Porque quando eu percebo, quando eu me dou conta, quando eu acredito nisso que eu percebi, de que só eu existo, eu já estou perdido. Eu perdi a mim mesmo. Por quê? Porque não existe isso chamado eu, se não for na relação com os outros também. A relação é parte da realidade do ser eu. E se eu já não tenho relação com nada, eu já me perdi. Eu já perdi a mim mesmo. E a vida dá exemplos o tempo todo sobre isso. Por que a gente arruma a casa? Por que a gente deixa as contas em dia? Ah, isso aqui é a conta da luz, vou deixar aqui. Isso é a conta da água, vou deixar ali. Eu organizo meus documentos, eu sei onde estão os meus documentos, sei onde estão as minhas contas, as minhas roupas, as meias estão numa gaveta, as cuecas estão em outra, ali está o cinto, ali estão as calças, as camisas. Eu tenho gavetas para os talheres. Eu tenho gavetas para os panos de prato e assim por diante. Por quê? Porque eu preciso me encontrar nessas coisas. Porque se essas coisas são caóticas, eu não encontro mais nada. E se eu não encontro mais nada, eu não encontro a mim mesmo. Eu vou me perdendo. Assim são também no plano existencial propriamente. Os problemas que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Uma coisa que precisa falar para alguém, não fala. Algo que precisa ser comunicado, não é comunicado. Nós vamos guardando, vamos esquecendo as coisas por aí. Vamos esquecendo os pecados que nós cometemos. Vamos esquecendo as reflexões sobre nós mesmos. O que acontece no final das contas? Nós nos perdemos. Já nem sabemos mais o que somos. Então, essa estrutura da realidade, ela não é uma exigência tola, boba, a organização. A organização faz parte da estrutura da realidade porque é uma condição para que nós nos relacionemos com o ser. E é da relação com o ser que nós vamos nos encontrando e também nos construindo. Quando essa relação com o ser é rompida, porque sim, os sofistas querem dizer, não, essa relação do ser não é mais possível. Olha aqui, ó, nós estudamos o Parmênides ao pé da letra. Levar o Parmênides ao pé da letra é criar uma impossibilidade para o discurso, mas como nós discursamos, então vamos esquecer o Parmênides, porque a origem do discurso está fundamentada em outras coisas, ou seja, na ausência da relação do ser, das coisas com o ser e do ser com as coisas. Bom, é isso que eles querem. Se eu não tenho mais relação com as coisas, eu não tenho mais relação comigo mesmo, eu já não sei quem eu sou. Aí eu digo, né, bom, no alto daí da minha soberba, eu vou dizer, bom, só eu existo mesmo. Só que no momento em que eu disse isso, nem eu existo mais. Eu já não tenho sentido. Eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu me perdi. É simples. E é isso que está na base da cultura, dessa cultura, essa coisa de destruir os valores, né? Essa ideia do Gramsci, por exemplo, né? Vamos destruir como? Vamos criar o caos total. Vamos fazer com que as pessoas percam a relação com o ser. E aí as pessoas vão se perder a elas mesmas. Aí a gente passa o rodo, passa o trator em cima. É isso.
É isso está aí no Sofista, né? Então, a questão é que, agora voltando, né, aos sofistas, o Platão não parou aí. O problema do Platão continua, porque senão... Bom, os sofistas, é preciso reconhecer, eles colocaram um ponto fundamental aí. Por isso que eles não são sazonais, eles não... O problema dos sofistas, ele continuou pelos séculos. E o Platão sabia disso. Só que o Platão não foi para casa. Falou, bom, os sofistas acertaram, é verdade. Se a gente ficar apenas na tautologia, o discurso não é informativo. Se o discurso não é informativo, não tem conhecimento. Mas como tem conhecimento, então os sofistas estão certos. É preciso admitir que o ser não se comunica com as coisas, nem as coisas se comunicam com o ser. Porque o nosso discurso é informativo, portanto nós usamos de predicações plurais e ao fazer isso nós já não nos referimos ao ser absoluto, mas a um ser relativo e que portanto não é o ser. Então vamos para casa, não tem mais nada para fazer, dá aí os louros da vitória para os sofistas e vamos embora. Mas o Platão não faz isso. O problema do Platão é agora que ele começa, ele continua a partir daí. Né? Porque agora existe uma clara divisão entre o discurso do ser do Parmênides e esse relativismo dos sofistas. Né? Então, esse primeiro aspecto, o discurso do ser do Parmênides, ele se apresenta, a partir agora desse problema que os sofistas colocam, ele se apresenta como uma tragédia para o Logos, né? Para o discurso. E esse outro, o relativismo que agora aparece, né, ele aparece como o gostosão da história, né, como o salvador da pátria, do Logos, né, o salvador da linguagem, vamos dizer assim. Né? Mas a coisa não pode ficar assim. O Platão precisa dar um jeito nesse negócio. Né? Então é isso que a gente vai continuar vendo aqui a partir do próximo programa. Né? Nós precisamos ver aí o que o Platão faz para resolver essa encrenca. Né? Mas então, pessoal, eu hoje vou ficando por aqui. Né? Então, desejando a todos aí um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.